Hoje nós temos um novo estudo da revista Visão Missionária, da página 15, que fala sobre o trabalho de vocês será recompensado. E quem estará fazendo esse estudo hoje é o pastor Carlos Rubens Nogueira, meu marido, que bondosamente aceitou o convite para fazer esse estudo para nós. Que possamos tirar bastante proveito no serviço do nosso Rei. Minhas irmãs, boa noite. É um prazer muito grande para mim estar aqui. Fui convidado pela Vasti para fazer a palestra da revista Visão Missionária, onde o título é O Trabalho de Vocês Será Recompensado, escrito pelo pastor Gilton Medeiros, escritor e jornalista. Este é um estudo muito importante na vida do crente, na vida do servo de Deus, na vida daquele que procura servir ao Senhor, porque realmente desenvolve a nossa habilidade, as nossas ações, tudo que nós precisamos fazer para desenvolver a obra do Senhor. E é necessário que nós estejamos realmente fazendo o melhor para o nosso Deus. Então, a nossa vida neste mundo depende muito daquilo que nós nos desenvolvemos e podemos fazer para o reino de Deus. Não é verdade? Jesus nos chamou para sermos servos dele e ele nos chamou para servir de uma forma abrangente, não apenas a ele, mas também uns aos outros. E o serviço cristão é algo que realmente tem deixado muito a desejar ultimamente, porque estamos aí numa pandemia difícil, numa situação muito constrangedora para os servos de Deus, porque ficam presos dentro de casa, não podem sair, não podem realmente expressar aquilo que gostariam de fazer. Mas nós temos muitas oportunidades que nós podemos desenvolver para o reino de Deus. E o pastor Gilton, aqui nesta lição, nessa palestra, ele realmente deixa para nós uma lição muito especial, porque ele fala, citando aqui o hino 410, de pessoas que cantam, com toda alegria: no serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação, no serviço do meu rei. Mas nem sempre isso acontece na vida da pessoa. Nem sempre o que ela está cantando está sendo expressado através das suas ações, das suas atividades dentro do reino de Deus, como servos do Senhor. E nós precisamos servir ao Senhor, realmente. Então é necessário que nós estejamos fazendo o melhor para o reino de Deus, porque um dia nós estaremos diante do Senhor. Nossa vida não vai terminar aqui, não é verdade? Nós temos que ter um foco de que o alvo da nossa vida é a eternidade na presença do Pai. Então é preciso que nós entendamos que o trabalho cristão ele é muito sério. Eu, como pastor, que fui pastor há 40 anos nas igrejas batistas aqui do estado, em 8 igrejas, eu aprendi uma coisa muito triste, muito séria. Por quê? As pessoas, os membros da igreja, gostariam de participar do trabalho do Senhor, mas queriam fazer parte da diretoria da igreja. Se não fosse membro da diretoria, não faria nada. Só trabalharia para o trabalho da igreja, o trabalho de Deus, se estivesse o seu nome como membro da diretoria. Então, era difícil, muito difícil para a gente trabalhar com as pessoas, porque a gente tinha que ter uma comissão que elegesse essa diretoria e a gente encontrava sempre obstáculos na vida das pessoas, porque as pessoas queriam fazer o que queriam e não aquilo que o trabalho de Deus exigia. E muitos também gostariam de fazer o melhor, mas nem sempre tinham oportunidade para fazer. Às vezes até um líder mesmo, nem sempre tinha oportunidade para fazer. E aquilo trazia um constrangimento muito grande na vida da pessoa e a pessoa ia se minimizando, diminuindo a sua vida espiritual. Agora, quando nós somos realmente responsáveis pela obra do Senhor, nós fazemos
sem olhar os obstáculos, as dificuldades. Nós não podemos olhar as dificuldades. Por exemplo, nós estamos agora dentro de casa, sem poder sair, não estamos fazendo aquilo que fazíamos algum tempo atrás. Então, nós precisamos saber que hoje nós temos um outro tipo de atividade no reino de Deus. Não é ser um professor da EBD, não é ser um evangelista de boca a boca, não é ser uma pessoa que faz o trabalho de Deus na distribuição de folheto, porque isso está realmente com dificuldade para a gente poder fazer. Mas você tem um outro trabalho que você pode fazer para o Senhor e Deus vai se agradar disso, que é justamente você dobrar os seus joelhos, orar pela sua família, orar pelo seu pastor, orar pelos seus filhos, orar pela sua igreja, pela comunidade, pelos seus vizinhos. Você tem muitos motivos para você orar. E é preciso que você esteja orando e colocando cada um nas mãos do Senhor. Portanto, nós temos um campo de ação muito grande na nossa vida que precisamos desenvolver. Faça isso. Procure desenvolver aquilo que está realmente à sua disposição, aí mesmo dentro da sua casa. Experimente. Diz aqui o Senhor Jesus falando para nós, em João capítulo 15, versos 4 e 5. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É a palavra do Senhor Jesus. Realmente nós não fazemos nada sem Ele na nossa vida. Precisamos ter essa experiência com Cristo para sermos bem-sucedidos na nossa vida de serviço cristão. Ninguém pode falar daquilo que não possui. Jesus é o Senhor que está presente na nossa vida. Então, muitas vezes nós pensamos que somos dedicados demais ao trabalho do Senhor, quando na verdade estamos sendo apenas um instrumento desafinado, que não está levando para o Senhor aquela mensagem que Ele precisa ouvir, a mensagem musical que estamos transmitindo através do instrumento que somos. Na verdade, nós somos servos do Senhor para servir ao Senhor, sem olhar nenhuma gratificação pessoal ou reconhecimento humano, porque o nosso reconhecimento maior está no Senhor. Então é preciso que estejamos dedicados ao Senhor para isso. Outra coisa é você fugir do ativismo. Muitas vezes você tem uma vida muito ativa e acaba servindo mais a igreja do que a Deus. Presta atenção nisso, isso é muito importante que você entenda. Servir a Deus não é você estar escravizado à igreja ou à comunidade, você precisa servir ao Senhor. Isso é feito de coração, isso é feito de boa vontade, isso é feito com a alma, não por uma questão de imposição ou de querer mostrar que você pode e sabe fazer alguma coisa. E outra coisa, nós sabemos para onde nós vamos. Você sabe para onde você vai quando deixar essa vida aqui na terra? Nós somos salvos para servir, não para recebermos uma recompensa aqui na terra, mas para servir ao Senhor Deus e recebermos a recompensa do Senhor lá nos céus. Por isso que a Bíblia diz, uma coisa faço, o apóstolo Paulo escrevendo, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão diante de mim, então prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 13 e 14. Então o foco nosso é esse, é saber que nós estamos indo para a presença do Senhor e a nossa recompensa está com Ele. Por isso que Ele vai dar o galardão a cada um que cumpriu a sua missão aqui neste mundo. Agora, quais são as prioridades que nós precisamos desenvolver? Muitas vezes nós não entendemos o que é prioridade.
Prioridade é você saber que está fazendo o melhor para o Senhor e não para os homens, não é? Buscar primeiro o reino de Deus, disse Jesus, é a coisa mais importante. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não adianta ficarmos tão envolvidos em preocupações pessoais com coisas desta vida e esquecermos de que a prioridade é o reino de Deus. O reino de Deus é mais importante. E uma das bases do êxito alcançado por aqueles que se dedicam a servir ao Senhor com excelência é o empenho para identificar o que é e o que não é prioritário na vida cristã. Em outras palavras, a capacidade de identificar o que realmente o Senhor espera de nós, os seus filhos. Então precisamos desenvolver isso na nossa vida. Deus quer que nós façamos o melhor para Ele. Não é? A Bíblia diz lá em Oséias 6, verso 6, porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Não é verdade? Às vezes pensamos que você ser um diácono, ser um pregador da palavra, é realmente uma prioridade no reino de Deus. E às vezes você fica aborrecido e triste porque não desenvolve isso, não tem esse talento, não tem esse dom. Mas acontece que nós precisamos entender que o reino de Deus ele é feito de muitos tipos de trabalhos. Os dons, quem coloca os dons na nossa vida para desenvolvermos esses dons é o próprio Espírito Santo. É Deus quem coloca isso em nós para sermos a liderança que Deus quer que sejamos. Então vamos pedir ao Senhor que Ele vai nos revelar e vai nos mostrar. O autor aqui da lição fala sobre a experiência de Jesus com Marta e Maria. Ele chegando na casa de Marta e Maria, ele encontrou as duas em casa. Só que houve uma diferença muito grande porque Maria recebeu Jesus com atenção, estava ouvindo a sua palavra, ajoelhada aos seus pés, quando de repente chega Marta e pede Jesus. Pede a Maria para ter misericórdia de mim, porque eu estou numa luta tão grande lá na cozinha e preciso desenvolver o trabalho e ela precisa me ajudar. E Jesus, com muito carinho, disse para ela: Marta, você está muito atarefada, muito preocupada com essas coisas da vida. Está muito preocupada com coisas que podem ser feitas daqui a pouco. Então, Maria escolheu a melhor parte. E isso nunca será tirado dela, porque ela vai guardar no seu coração aquilo que nós estamos conversando aqui. Venha participar conosco também. Então, na verdade, Jesus estava querendo que as duas estivessem ali presentes, assistindo aquilo. Então, há uma prioridade muito grande no reino de Deus, que é a palavra do Senhor. Ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E é preciso que nós façamos isso sistematicamente. E para concluirmos a nossa palavra, neste momento, eu gostaria de deixar com vocês o último versículo do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, quando Paulo disse ali: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O que nós encontramos aqui nesse verso? O que essa palavra nos sugere? A palavra nos sugere que nós precisamos continuar persistindo no trabalho do Senhor, fazendo com dedicação. Sede firmes e constantes. Ser constante no trabalho de Deus. E de firmeza. Não podemos recuar, não podemos vacilar na nossa fé. Não podemos deixar que a nossa fé venha a ser minimizada pelo inimigo, mas aumentar cada dia a nossa fé no Senhor e trabalhar constantemente para Ele. Outra coisa, procure sempre melhorar, nunca ficar da maneira como você está, precisa crescer. Sempre, a Bíblia diz, sempre abundantes na obra do Senhor. É uma forma progressiva de você caminhar servindo ao Senhor, cada dia
servindo melhor, servindo de uma forma mais especial, de uma forma mais excelente, porque Deus quer excelência naquilo que nós fazemos para Ele. E a outra coisa que o texto nos diz: colha os frutos do seu trabalho. Mas como colher os frutos do seu trabalho? Sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O nosso trabalho não é vão. Tudo que nós fazemos para Deus, nós teremos uma recompensa. E essa recompensa virá de uma forma muito gloriosa para nós. Portanto, faça isso. Não deixe que as coisas venham dificultar a sua vida por negligência, por falta de compromisso, por falta de dedicação. Coloque-se cada dia nas mãos do Senhor. Seja uma bênção para o reino de Deus. Confie somente em Jesus, porque só Jesus é digno de toda confiança. Não adianta você ficar olhando para as pessoas, achando que está agradando alguém aqui na igreja ou alguém ao seu redor, mas olhe para Jesus, que Ele que precisa realmente ser o alvo das nossas atenções, não é? O livro de Hebreus, no capítulo 12, verso 1, ele diz o seguinte: assim também nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e olhemos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Por quê? Porque Ele realmente é digno que nós estejamos fazendo o melhor para Ele, porque Ele deu a sua vida por mim e por você. Seja bênção no reino de Deus e que Deus nos abençoe. Amém. Queira sentar.
Encerrando esse momento, eu quero agradecer a Deus por você que participou, que escutou, que ouviu a mensagem até o final. Que Deus realmente te abençoe e também tenha um dia muito feliz na presença do Senhor. Até o próximo estudo, se Deus quiser.